Fala, meus amigos, tudo certo? Bem-vindo a mais um vídeo no canal e o assunto de hoje é Arlequim recessivo, Arlequim dominante. Muita gente tem muita dúvida sobre essas duas mutações e vocês vão aprender hoje o seguinte: quais são as características de cada ave, qual é a identidade de cada ave, o que elas têm no seu visual. Muita gente não sabe, mas a gente agrega as duas mutações. As duas mutações, a junção delas no visual tem valor? Vamos saber isso hoje. Mercado dessas mutações, qual a diferença de preço de uma para a outra? Que tipo de mutação e de cor podemos agregar a elas para aumentar o valor dessas aves? Que tipo de mutação que não podemos juntar com arlequim recessivo? Então, tem muita coisa legal nesse vídeo para você aprender sobre as duas mutações. Te garanto que você vai sair desse vídeo sabendo qual é a diferença de cada uma e como se comporta cada mutação no mercado, ok? Então, bora pro vídeo! Então, meus amigos, vou começar aqui já te mostrando um arlequim recessivo, correto? O próprio nome fala, já é uma mutação recessiva, aonde você precisa ter 2 arlequim recessivos para tirar filhotes arlequim recessivo, ou pelo menos a mutação nos dois como portadores, um na cor e outro como portador, para estar tirando filhote dessa mutação. Quais são as características dessa ave? O primeiro ponto é que o arlequim recessivo é uma ave toda manchada. Algumas mancham mais, ficam bem mais manchadonas, né? E outras marcam menos. Então, tem arlequim recessivo muito marcado e tem arlequim recessivo pouco marcado, correto? A identidade do arlequim recessivo é o seguinte: se você olhar no visual dessa ave, você vai perceber que ela tem uma mancha por cima e por trás da cabeça. Essa é a identidade dessa ave. Por que eu estou mostrando isso para vocês? Muita gente hoje mostra a ave manchada e fala que é um arlequim recessivo. Então, primeira coisa que tem que olhar nessa ave é se ela tem essa mancha na cabeça. Por que eu estou explicando isso? Acontece de muitas aves hoje ter um problema de fígado, ter algum tipo de problema no seu interior e ficar com as penas manchadas, isso mesmo. Principalmente ave que tem uma má alimentação ou alguma coisa do tipo, ou já pode vir, já nascer com algum problema ali e vir a ficar manchada. Aí a pessoa, que mutação é essa, que ave é essa, às vezes não entende e tá ali com uma ave comum e achando que é um arlequim recessivo. Então, a identidade de um arlequim recessivo é essa mancha na cabeça. Se tiver essa mancha na cabeça, como estou mostrando aqui para vocês, é um arlequim recessivo, ok? Pegaram aí a primeira dica sobre o arlequim recessivo? Outra questão que eu queria falar com vocês sobre o arlequim recessivo é a questão de valor dele de mercado. Às vezes você tem um arlequim recessivo verde, você tem um arlequim recessivo azul. Se você quer agregar valor a essa ave, por exemplo, eu adquiri um arlequim recessivo azul na cor. O que ficaria interessante para ele? Você comprar uma ave ou violeta que porta arlequim recessivo, assim você tira arlequim recessivo azul e arlequim recessivo violeta. Por quê? O violeta vai agregar mais valor a ele. A mesma situação do cobalto, se você juntar com uma ave, um arlequim recessivo, uma outra ave cobalto, pode ser um cobalto arlequim recessivo na cor ou pode ser um portador. Porque se você tiver um na cor aí, você pode colocar um portador. Outra cor que agrega bastante valor a qualquer tipo de mutação hoje é o esmeralda. Então, se você tem um arlequim recessivo na cor, por exemplo, você pode arrumar um arlequim recessivo que porta um arlequim. Você pode arrumar um esmeralda, que porta o arlequim recessivo, que você vai estar tirando arlequim recessivo esmeralda na cor, que vai agregar bastante valor nessa ave, correto?
Outra coisa que eu tenho aqui para falar para vocês, que vocês não devem fazer de hipótese nenhuma. Nunca junta a mutação Pallid com Arlequim recessivo, não se junta a mutação Clear Tail, não se junta muito menos uma mutação Hino, que é uma ave lutina, que é uma ave albina ou uma ave cremina a um Arlequim recessivo. Você vai tirar todo o valor dessa ave, correto? Visto isso que eu estou falando com vocês, o Arlequim recessivo hoje na cor, vou te dar uma ideia aqui de um azul, por exemplo. Ele está na casa aí dos R$4.000. É o valor hoje de uma ave Arlequim recessivo. O dominante a gente sabe que já vale bem mais, mas os recessivos estão nessa casa. Quando eu falo em agregar valor, como eu falei do violeta, quando você já tem um Arlequim recessivo violeta, por exemplo, ele já vai para a casa dos 5.500, 5 até R$6.000. Isso depende muito da ave, do porte, porque cada ave tem o seu valor, correto? Então essa aqui foi as características do Arlequim recessivo para você. Outra coisa, tem mercado para Arlequim recessivo? Tem. É uma ave que é muito buscada, é uma ave diferente, é uma ave que ela fica toda manchada, né? Ela fica bem colorida e tem muita gente em particular que é apaixonado nessa mutação. Tem outra coisa em particular que tem pessoas que gostam do Arlequim recessivo mais marcado, mais manchado, e tem pessoas que gostam dele menos marcado, que ele tem menos marcação e também fica top. Aí vai de cada gosto, correto? Bora aqui para o Arlequim dominante agora? Vamos lá. A primeira coisa aí, bem interessante do Arlequim dominante, para quem não sabe, é uma ave de valor bem maior agregado. O Arlequim dominante hoje aí verde, o Arlequim dominante azul aí tá na casa aí dos 7, do 8.000. Já é uma ave que tem um valor maior agregado. É uma mutação muito buscada hoje. Ela bate de frente hoje com o Clear Tail e com o opalino. É uma das mutações mais buscadas hoje no país, o Arlequim dominante. E ela tem uma vantagem. Qual é a vantagem que um Arlequim dominante tem? O próprio nome já fala, ela é dominante, ela se comporta como dominante. Então, se eu tenho um Arlequim dominante, por exemplo, macho ou fêmea, não importa, com uma ave comum, a vantagem dela é essa. Vou te dar um exemplo. Eu tenho um Arlequim dominante azul, coloquei ele com uma ave violeta, eu tiro filhotes. Azul e violeta comum e tiro filhotes Arlequim dominante azul e Arlequim dominante violeta. Então o Arlequim dominante sozinho, não precisa de outro, ele faz filhotes na mutação dele. E quando a gente quer agregar valor, por exemplo, ao Arlequim dominante, é muito simples. Se eu tenho um Arlequim dominante, por exemplo, verde que porta azul, eu coloco uma ave azul com ele. Por quê? Eu vou tirar filhotes. Arlequim dominante azul e Arlequim dominante verde. E aves comum, azul e verde. Os verdes que nascerem, tanto Arlequim quanto comum, vão portar azul. Outra forma de você fazer um acasalamento assertivo e agregar valor a um Arlequim dominante é se você, por exemplo, tem um Arlequim dominante azul, coloca com ele uma ave esmeralda comum. Então você vai investir no Arlequim dominante azul e vai investir numa ave esmeralda comum. O que vai acontecer? Eu vou tirar filhotes azul e esmeralda comuns e vou tirar filhotes Arlequim dominante azul e Arlequim dominante esmeralda na cor. Então, um Arlequim hoje dominante esmeralda tem um valor bem alto no mercado. A gente sabe que é uma ave também muito buscada. Tem como agregar valor com ele também com o violeta, que a gente sabe que o violeta custa mais caro que um azul, por exemplo, que o próprio cobalto. Então, a vantagem do Arlequim dominante hoje é essa. Outra coisa que eu queria dar ideia para vocês é que muita gente hoje agrega o Clear Tail e o opalino a um Arlequim dominante, tá? Isso aqui eu vou dar só um bizu para vocês. Hoje, se você tem uma ave Arlequim dominante, por exemplo, que porta Clear Tail, ela tem um valor bem legal agregado, porque junta, você consegue fazer o acasalamento, juntar essas duas mutações e tirar um Clear Tail
dominante, por exemplo, que é uma ave que já tem um valor legal, e tem gente que junta as 3 mutações que são as mais buscadas hoje no país, que é o opalino, o clear tail e o dominante. Quando você tem uma ave que agrega essas 3 mutações hoje no mercado, só pelo fato dela ter essas 3 mutações, ela já tem um valor bem alto no mercado e essa ave é bem buscada, ok? Falei até agora, mas não falei as características de um arlequim dominante. Um arlequim dominante, a identidade dele é a diluição das asas das penas de voo. Para quem não sabe, aquelas penas maiores do arlequim dominante são bem diluídas e o corpo do arlequim dominante também é diluído. Ele é uma ave mais clara. Então, se uma pessoa estiver te oferecendo, por exemplo, uma ave muito escura, uma ave que tem a asa ali, porque a gente sabe que as voadeiras do ringneck são escuras, o normal ali elas são escuras. Se estiver te oferecendo uma ave que tem as voadeiras escuras, não é um arlequim dominante, correto? Então essa é a característica e a identidade de um arlequim dominante, certo? Agora eu quero dar um bizu aqui para vocês também, mais um, sobre uma ave que hoje ela também é buscada no país, para quem conhece, sabe o que eu estou falando, que é a junção dessas 2 mutações. É o arlequim dominante recessivo. Ele tem no seu visual as características das 2 aves. E fica uma ave ímpar, uma ave top, porque fica uma ave com a cabeça mais escura, para quem não sabe. E dá uma clareada, essa diluição do dominante no corpo. Então é uma mutação hoje também que está bem agregada. Tem gente já fazendo, você pega um arlequim recessivo, a gente sabe que precisa de 2, mas pega um na cor e coloca com dominante. Eu já tiro filhotes ali dominantes que vão portar o recessivo. E você pega um dominante desse que porta recessivo e coloca com arlequim recessivo na cor. Nesse acasalamento eu já tiro filhotes, arlequim dominante recessivo direto na cor. Vocês vão ver que é uma ave bem diferente, uma ave top, uma ave ímpar. Tá certo, meus amigos? Para não estender mais o vídeo, eu queria dar um recado para vocês. Esse final de ano aí não consegui dar muita atenção pro canal, foi bem corrido, tá? Eu queria dar um recado, vou deixar aqui o link do nosso grupo do WhatsApp, onde a gente tira dúvida, ajuda muita gente nos nossos grupos, com dúvidas de acasalamento, de formação de casal. Então está aqui embaixo, na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, o link do nosso grupo. Fique à vontade para clicar nele e ir direto para o nosso grupo, ok? Espero mais uma vez ter ajudado vocês. Muito obrigado. Não deixe de se inscrever e de curtir esse vídeo para ajudar aí a levar esse conteúdo para mais pessoas. Muito obrigado e fui!